O governo Lula, aparentemente, ele tinha um slogan de campanha eleitoral que era assim, sem medo de ser feliz, né? Eu acho que o slogan verdadeiro seria assim, sem medo de ser maluco. Agora, eles decidiram que os bancos têm que relatar todo tipo de transação acima de R$ 5.000. No Pix, cartão de débito, cartão de crédito. Não, não é, perdão, tô até embelezando o negócio. A realidade é pior. Tem que relatar toda vez que a movimentação do cidadão brasileiro, por todos esses meios, chegar a mais de 5 mil, ultrapassar R$ 5.000 ou chegar a R$ 5.000. Antes de explicar que isso daí é uma coisa maligna, eu queria explicar uma outra coisa que é importante para entender isso, né? Que é o problema dos impostos. Não é que o governo está tomando medidas sobre a base de uma situação normal. A situação no Brasil não é normal. O Brasil é o país que tem a mais alta carga impositiva do mundo. Se não é nesse momento, ele está sempre disputando o primeiro lugar. Cerca de 40% quase da renda das pessoas vai para pagar impostos. Né? Você tem um imposto sobre consumo, tem um imposto sobre valor agregado, tem um imposto aqui com a mudança, né? Tem um imposto de renda, tem o IPVA, que é um imposto também, né? Aí retornaram com o negócio do seguro, né? Que é um seguro que não serve para nada, mas é outro imposto. Você tem as multas abusivas, que são outro tipo de imposto que é aplicado sobre a população de maneira clandestina. Tem o IPTU, Imposto Territorial, tem uma lista gigantesca de impostos. O povo trabalha, em grande medida, para pagar impostos. Aí alguém poderia dizer o seguinte, não, né, como acontecia, por exemplo, nos países nórdicos, até um certo tempo atrás. Não, mas o imposto tem que ser alto, porque o governo precisa financiar programas sociais. Tá, só que nos países nórdicos era assim. A burguesia pagava pesadamente o imposto. E o dinheiro do imposto ia para os programas sociais. Eu não sei se já contei essa história aqui, mas em 75 ou 76 eu fiz uma viagem para a Holanda, estava estudando na Inglaterra. Aí um colega meu, que era da Indonésia, convidou para passar um tempo na casa da família dele na Holanda, que eu estranhei e falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? É que a Indonésia tinha sido colônia holandesa, né? Então tinha muita gente da Indonésia morando na Holanda. Aí nós viajei eu, esse colega meu, a irmã dele e um holandês, colega nosso. Né? E o holandês falou, nós vamos chegar em Roterdã, que é o porto, né? A gente foi por navio de Dover até Roterdã, e aí a minha casa é perto lá, vocês passam 1 ou 2 dias lá, depois vocês vão para Amsterdã.
Aí nós chegamos no, no porto, aí veio o irmão do nosso colega, né? Ele veio num carro Mercedes assim, muito luxuoso. Todo mundo estranhou, falou, nossa, o cara. Aí nós fomos para a casa dele, né? E ele explicou para a gente que o pai dele era um industrial. Ele fabricava esses faróis de automóvel, esse que, tipo farol CBE, aquele que é um farol extra que você coloca, que tem uma luz mais forte e tal. Bom, é uma empresa, não dá para ser uma empresa de fundo de quintal, é uma empresa grande, ele era um industrial grande. Aí, na hora de dormir, o pai do rapaz chegou e falou, olha, vocês vão me desculpar, mas vocês vão ter que dormir aqui no escritório, no chão, porque nós não temos quarto de hóspede e tal. Aí no dia seguinte, nós fomos tomar o café da manhã e estava lá o pai dele, né, o industrial. Eu falei, você me desculpa a pergunta, mas não leve a mal, não é, não quero ofender, mas sendo industrial, por que você mora numa casa tão pequena? Aí ele falou, o imposto é muito grande para ter uma casa grande. Olha só, o industrial. A casa dele era tão pequena que não tinha quarto de hóspedes. Ele morava numa casa comum. E ele era um industrial, grande industrial, não era pequeno. Aí você vai aprendendo certas coisas da vida, né? Aí ficamos lá uns 2 dias e tal. Fomos para Amsterdã na casa do parente imigrante do colega indonésio. Aí nós fomos para um bairro que era um bairro popular, mas era um bairro muito bem urbanizado. Aí nós chegamos na casa deles e a tia dele, porque era a tia dele, né? Morava numa casa de 3 andares. Aí eu olhei, né, e falei assim, essa casa aqui é quase maior do que a casa do industrial. O que acontece aqui? Também perguntei para o pessoal, né, de onde que eles tinham tirado aquela casa. Falou, não, esse aqui é um plano habitacional do governo, meu marido era funcionário público e tal. Era um BNH. Quer dizer, o BNH, tudo bem que não ficava num bairro elegante, mas era um bairro muito bom. Era quase do tamanho da casa do industrial. Então, aí você olha e fala assim, bom, o industrial paga imposto pesado, imagino que todo mundo paga imposto, mas pelo menos o cara tem um nível de vida bom. Mas aqui não é assim. Aqui o povo paga imposto, os ricos não pagam quase nada, a maior parte da população vive na miséria, o serviço de saúde é uma porcaria, a educação pública é uma porcaria, daí você fala, mas e o dinheiro dos impostos? Vai parar na mão dos bancos. A política de impostos, não foi o PT que estabeleceu essa política, isso aí vem sendo estabelecido, que é uma pressão dos bancos, do imperialismo e tudo mais. É uma política criminosa. A primeira coisa que qualquer pessoa teria que dizer é a política fiscal brasileira ela é um crime contra a população pobre do país. Um crime contra a população pobre e, inclusive, contra a classe média brasileira. O cidadão trabalha para sustentar os bancos. Aí entra um governo de esquerda e o pessoal começa num negócio de achacar a população com o problema dos impostos. O governo Lula tem reclamado, eu vi as reclamações, de que a extrema-direita está fazendo a campanha de que o governo vai cobrar imposto do PIX. Aparentemente não é verdade isso. Ele não pretende cobrar imposto do PIX. Porém, né, a operação
de controle não é inocente. Vamos dizer logo de cara, isso aqui vai resultar em confiscar aí uma parte muito grande da renda de pessoas que ganham entre 5 e 6 mil reais, ou e até menos. O controle saiu para isso, né? O governo falou que vai levar adiante um projeto, mas até agora a gente não viu esse projeto, para isentar as pessoas que recebem até 5 mil reais. Agora, se você recebe até 5 mil reais e você receber qualquer coisa acima de 5 mil reais, você já vai ser investigado pelo fisco e vai começar a pagar imposto mais do que você pagaria agora. Então veja só o que vai acontecer, né? Trabalhadores informais. O que é o trabalhador informal? É aquele cidadão que o mercado de trabalho não consegue assimilar, né? Então ele faz bico, ou ele é camelô, ou marreteiro, como se diz em alguns lugares. Vende algum badulaque aí, né? Nós fizemos uma conta aqui que é a seguinte: se esse trabalhador ambulante trabalhar 28 dias no mês, vendendo um sanduíche lá de qualquer coisa, um milho verde ou qualquer coisa do gênero, a R$ 8, se ele vender 23 unidades por dia, que dependendo de onde ele estiver, é viável vender 23 unidades. Ele vai superar o limite. E ele vai entrar no olho do que a população brasileira, né, bem-humoradamente classificou de o leão. Porque é um leão, né? Ele vai comer você vivo. A Sebrae fez esse cálculo. O vendedor de cachorro-quente faturaria, numa situação favorável, R$ 6.700 por mês. Ele não paga imposto, porque ele é um trabalhador informal. Ele é um pobre coitado. Está vendendo, ele arrumou um dinheirinho, comprou lá um carrinho de cachorro-quente, está vendendo cachorro-quente na rua para sobreviver. Ganhando 6.700 por mês, ele vai pagar imposto. Mesmo que ele descontem aí os custos dele, né, ele ganharia mais do que 2 salários mínimos e acabaria pagando imposto. O trabalhador assalariado que faz bico, hoje em dia não paga imposto, né? O fio elétrico lá da sua casa queimou. Você chama um eletricista, né? Ele vai lá, conserta o fio, você dá um Pix para ele de R$ 150, alguma coisa. Essa renda, somada com o salário dele, vai expor ele para a Receita. Quer dizer, se ele receber de salário menos de 2.824, ele não paga imposto. Mas se acrescentar o bico e ele for para 4 mil, por exemplo, que é uma miséria, os motoristas de aplicativo nem falar, né? O pessoal que tem MEI, né, que é também um quebra-galho aí. No final das contas, a MEI foi uma maneira encontrada pelo governo para normalizar, regularizar a situação do trabalhador miserável por conta própria, né? O cidadão da MEI, ele paga R$ 77 por mês. Mas se ele passar de R$ 6.750, ele vai passar a pagar R$ 406. Quer dizer, o governo vai cobrar imposto sobre o Pix, pelo menos
Eu não ponho a minha mão no fogo com o Haddad, se eu encontrar ele na rua, eu mudo de trajeto e fujo dele. Eu não ponho a minha mão no fogo de jeito nenhum. Mas ele vai cobrar imposto do cidadão por causa dessas medidas. Né? Você pode cair aí nessa espécie de malha fina se você, por exemplo, veja só, né? Vamos supor que você tenha algum tipo de atividade social que você faz uma vaquinha. Vai aparecer lá. Você vai ter que dar explicação. E se a explicação não for convincente, a gente sabe, né, que o pessoal que cobra imposto no Brasil é muito amoroso da população. Você vai pagar imposto. Um dado interessante que a gente levantou é o seguinte. No Brasil, segundo o jornal Globo, o Brasil é um país de classe média, né? O país de classe média tem 70 milhões de pessoas de nome sujo. Tem uma classe média bem arregaçada, né? E o que acontece, né? Aí o cidadão... Eu já passei por isso também, em determinadas situações. O cidadão vai lá para um parente, né, e fala assim, você precisa comprar um negócio aqui, você não pode me emprestar o seu cartão de crédito? Vai aparecer na movimentação do cidadão esse negócio do cartão de crédito. Ó a dor de cabeça que não vai dar para todo mundo isso. Aí o que o pessoal vai falar é o seguinte, não, mas se ele ganha, ele tem que pagar imposto. Não. Tem a lei que ele tem que pagar o imposto, mas essa lei é uma lei criminosa. O cidadão ganha 2 salários mínimos, paga imposto de renda. Isso aqui é uma coisa criminosa. Não teria que ter essa lei. E o pessoal mal consegue viver. Né? A classe média, que é a maioria do país, mal consegue viver. Isso vai gerar uma série de problemas. Já vi, por exemplo, gente falando assim, não aceito Pix, não aceito cartão de débito, só dinheiro. Natural, né? O cara, do jeito que está, ele já não consegue viver, está cheio de falência de empresas e tal. Se arrochar ainda mais o negócio do imposto, vai ser uma loucura. E tudo isso aí o pessoal chega para você e fala assim, mas você critica o governo Lula. Bom, não dá para elogiar. Vai me desculpar, mas não dá para elogiar. Isso aqui é um negócio muito maluco. É interessante que o pessoal defende isso, né? Como se fosse uma coisa normal, né? Para a gente ter uma ideia, uma pessoa que ganha acima de 2 salários mínimos paga 27,5% de imposto. É normal isso? Aí o Haddad falou, se nós vamos isentar quem ganha até 5 mil, vamos estabelecer um imposto mínimo de 10% para quem ganha mais de 50 mil. É um plano de tirar do pobre para dar para o rico, não é normal. A maioria dos grandes empresários, eles têm toda uma tecnologia para escapar do imposto. Por isso que ele fala em imposto mínimo. Quer dizer, por mais que você tenha isenção, você tem que pagar 10% de imposto, que é alto também, né?
Isso significa que a maioria das pessoas que ganham acima de 50 mil não pagam nem 10% de imposto. Mas o cidadão que ganha 2 salários mínimos paga mais de 20%. Se alguém do PT tem expectativa de que nós vamos apoiar isso algum dia, pode tirar o cavalinho da chuva. Nem que o PCO não fosse um partido marxista, se fosse um partido religioso, a gente não podia ser a favor disso. O pessoal é pobre. O pessoal luta contra mil dificuldades aí para conseguir manter a cabeça fora d'água. O pessoal tem milhões de problemas. A classe média que apoia essas coisas é um pessoal que vive fora da realidade. Eles pensam que o mundo é, sei lá, a Vila Madalena, mas não é isso. A maioria da população vive numa situação deplorável. O papel do governo Lula seria melhorar, no mínimo, aliviar essa situação, aliviar. Agora, com essas medidas draconianas, eles vão criar uma situação insuportável. Aí, a hora que o PT perde a eleição lá, o cara vai falar, não, é que é a fake news. Quem que precisa de fake news? Se falar a verdade aqui, você acaba com o governo. Eu vi o Haddad reclamando aí que fazem muita campanha contra as medidas dele, precisaria ter uma contra-comunicação. Meu, essas medidas aqui são impopulares. Você não vai convencer a pessoa de que isso aqui é bom. Não vai convencer. Não é possível convencer. Ninguém é tão tonto assim. Quem vai apoiar isso é aquele cidadão, por exemplo, que é professor universitário, recebe aquele salário, paga aquele imposto monstruoso, né? E se ele fizer alguma outra coisa, ele vai falar, não vamos formalizar aqui, porque senão eu vou pagar mais imposto. Até ele que não quer pagar mais imposto. Mas para a população comum, o desempregado, o cara que está aí numa situação absurda, isso aqui vai ser um tiro na cabeça. Nem precisa dizer que a maioria das grandes revoluções, não todas, mas a maioria começou porque o Estado estava falido e queria achacar a população com mais impostos, né? O pessoal devia estudar um pouco a história do mundo para ver isso, para ver o que aconteceu na Revolução Inglesa, na Revolução Francesa,